Eu adoro esse barulho, mas tem pessoas que sentem agonia quando ouvem. Olá, meu nome é Dr. Antônio Webb e sou cirurgião ortopédico de coluna. Vi muitas lesões nos meus 11 anos de treinamento para me tornar um cirurgião ortopédico da coluna vertebral. Já estive no Iraque como médico de combate. No vídeo de hoje, vamos ver algumas cenas de filmes e classificar algumas das lesões. É bastante improvável que isso aconteça e cause uma lesão significativa. There's a vertebra protruding from your back. Suas vértebras estão realmente saindo pelas costas. Isso seria uma lesão bastante mórbida. Mas nessa cena aqui, um quiropraxista ficar tentando empurrar suas vértebras de volta ao lugar. Isso não é algo que normalmente acontece. Tem uma nova ferramenta usada na quiropraxia, que é chamada de Y-strap, onde puxam apenas a sua coluna vertebral. Mas geralmente não é isso que acontece quando estamos tentando empurrar uma vértebra de volta para o lugar. Quando vemos um osso, especialmente a coluna vertebral, saindo do corpo de alguém, muito provavelmente, esse paciente não sobreviverá. A taxa de sobrevivência disso é de 1 em cada 10, porque nesse caso, as vértebras que o quiropraxista viu já estavam saindo das costas da pessoa. Essa é uma grande queda. Não consigo ver exatamente o tamanho da queda, mas vejo constantemente pacientes que caem de grandes quedas. Normalmente temos pacientes que caíram de seus telhados, ou estão em um prédio fazendo a construção, e depois caíram. Geralmente pousam em suas mãos, o que é chamado de lesão Fuchs, que é cair com as mãos abertas no chão nessa posição. Normalmente, eles chegam no hospital com os 2 pulsos quebrados, ou têm fraturas no calcânio, que é o osso do calcanhar. Às vezes, as pessoas caem de pé, com o peso todo no calcanhar, o que faz esmagar esses ossos. E elas também podem ter fraturas da tíbia, que é a parte inferior da perna. Nós os colocamos no que são chamados de fixadores externos, para estabilizar essa área do osso, até que o inchaço dos tecidos moles diminua. Nesse caso, ele provavelmente teria algumas lesões nos ossos do rosto, algumas fraturas na mandíbula, além de várias outras lesões, e também teria várias fraturas por todo o músculo esquelético. Provavelmente teria fraturas nas costelas, que são bastante comuns, chamadas de pneumotórax. Uma fratura da costela consegue perfurar o pulmão, o que requer um dreno torácico, que na verdade é um tubo colocado no peito por cirurgiões gerais, para que consigam reinflar o pulmão. As áreas em que ele pousou, os telhados, as coisas que ele bateu no caminho enquanto estava caindo, podem tê-lo ajudado um pouco. Mas realmente não existe uma maneira correta de cair. Poderia acontecer, mas teria sofrido muitos ferimentos. Alguém se levantar e andar depois de uma queda dessas não é algo muito comum. Essa é uma colisão bastante grave de veículos, é o que chamamos de MVC. Algumas pessoas são de fato ejetadas para fora de seu veículo, esse tipo específico de acidente de carro, onde há uma colisão frontal. Você pode ter lesões no peito, pode ter lesões nos seus pulsos, e até mesmo na sua aorta, quando há uma desaceleração muito rápida de um objeto que está em movimento. Isso consegue rasgar seus grandes vasos do corpo, e esses vasos podem sangrar muito rápido. Você consegue coletar 2 ou 3 litros de sangue de dentro de sua cavidade torácica em minutos, em até segundos na verdade. E isso será algo fatal para muitos pacientes que possuem esse tipo de ferimento. Felizmente, hoje em dia, existem airbags e cintos de segurança que podem ajudar a diminuir possíveis ferimentos um pouco nesse tipo de acidente. Mas esse acidente em si é bastante grave. Normalmente são acidentes em que os pacientes entram com múltiplos ferimentos, o que chamamos de politraumatismo. Esse osso aqui é chamado de vértebra C2 ou odontoide e pode sofrer uma lesão bastante grave, especialmente em um paciente jovem que o osso não cicatriza. E a opção é colocar parafusos nessa vértebra, ou colocar um colete Halo no paciente. Esse aparelho é feito de hastes e grampos de metais, e usamos para colocar sobre a cabeça do paciente, e eles usam isso durante umas 8 ou até 12 semanas. Às vezes os parafusos se soltam ou ficam infectados e têm que serem substituídos.
E é isso que estão fazendo nessa cena. Isso pode ser bastante doloroso e desconfortável para muitos pacientes, mas normalmente usamos anestesia ou damos medicamentos para a dor. Essas hastes são usadas para estabilizar a coluna vertebral, a cabeça e depois o pescoço, até que tudo se recupere. Por isso, a cena é bastante realista, e sua chance de sobrevivência é muito boa, pois ele está usando esse aparelho, provavelmente 6 em 10. Aqui nessa cena, quando ele é esfaqueado, ele solta um jato de sangue, que veio de algum lugar de seu corpo. Eu imagino que talvez tenha vindo de sua artéria carótida. Todos nós temos um vaso sanguíneo no interior do pescoço, que caso você seja esfaqueado nesse lugar, ou se esse vaso for corrompido, ele pode vir a soltar muito sangue. Vários pacientes podem realmente morrer, caso você não faça bastante pressão sobre esse vaso que foi ferido ou danificado, pois essa é uma lesão bastante fatal. Sua medula espinhal é rodeada por muitos ligamentos, é rodeada especialmente pela coluna vertebral, que são vários ossos diferentes, que ajudam a proteger a medula espinhal. Você pode ser apunhalado diretamente na medula espinhal e sofrer diferentes lesões e danos neurológicos. Dependendo da localização exata da facada na medula espinhal, pode ter sido uma facada na região vertebral da medula espinhal, que é a parte frontal, ou também pode ter sido na parte posterior. E é isso o que vai ditar a apresentação neurológica do dano causado pela facada, nessa situação específica, como mostrada nessa cena. Os rins ficam na parte de trás, um pouco mais baixo, perto da região L1 e L2, e também podem ter sido feridos. Sua aorta está logo ao lado da coluna vertebral, e se você tiver um ferimento ou levar uma facada no local, isso pode ser bastante fatal. Você teria que abrir o tórax para conseguir encontrar esse ferimento e tentar cuidar dele. E por essa altura, muitos pacientes já estariam mortos, depois de sofrerem uma lesão desse tipo. Por isso, essa é uma lesão bastante fatal, que a chance de sobrevivência é provavelmente muito baixa. Eu diria 2 em cada 10. Você consegue ver que ele está deitado no chão. Ele está em estado de choque, um estado que muitos pacientes entram quando estão sofrendo certos tipos de ferimentos ou traumas. Seu corpo entra em estado de choque, e basicamente, a sensação é como se você estivesse no meio de um nevoeiro. Você realmente não consegue lembrar o que está acontecendo no momento. Seu corpo está usando todo o suprimento de sangue possível, toda a sua energia e seus nutrientes para os músculos e as partes do corpo que precisam deles para dar essa resposta automática de adrenalina, quando você se vê numa situação em que deve lutar ou fugir. Todos nós temos ossos e pele de tecidos moles, que nos ajudam a se proteger de lesões externas. Mas você pode imaginar 90 ou mais de 130 quilos em cima de uma pessoa. Isso pode esmagar seu coração, seus pulmões e seus rins. Esses órgãos são bastante frágeis. Cachorros, gatos e cobras. Esses animais também podem causar muitos danos e ferimentos, porque muitas das infecções podem estar na boca de um gato, pois eles usam suas garras para conseguir alcançar dentro de uma articulação. Isso pode causar muitos danos no interior da articulação. E como cirurgiões ortopédicos, normalmente levaríamos esse paciente ao centro cirúrgico para lavar suas feridas e dar antibióticos e antitetânico para ele. As chances seriam de 3 em 10. Eu gostei do efeito extra que colocaram na cena, quando ela caiu batendo o pescoço. Há muitos ferimentos que você pode sofrer nas áreas dos olhos e nas estruturas faciais. Você pode desenvolver o que chamamos de hematoma epidural, que são hematomas de sangue que se acumulam no topo da dura mater, que é essa estrutura dura que envolve o cérebro, ou embaixo da dura mater, que é então chamada de hematoma subdural. E quando há uma quantidade estocada de sangue, pode causar muita pressão no cérebro. E como você sabe, o cérebro é responsável por muitas de nossas funções, muito do nosso pensamento, da nossa fala, de modo que pode afetar todas essas coisas. Por causa disso, essa é uma lesão que pode ser bastante fatal. Na verdade, já aconteceu de muitos boxeadores morrerem, depois de levarem golpes na cabeça, por causa desses sangramentos. Nós temos alguns vasos sanguíneos no pescoço, que chamamos de artérias vertebrais, que podem ser feridos. Você pode ter fraturas no pescoço devido à queda. Você pode talvez não ouvir um osso pequeno fraturado no pescoço, mas quanto maiores os ossos, mais você pode ouvir uma espécie de estalo. Essa cena é bastante realista, em relação à qualidade do áudio e dos sons reproduzidos.
Ouvimos muito esses sons toda hora, especialmente nas salas de emergências. Quando um paciente entra e digamos que ele deslocou seu quadril, geralmente acontece em acidentes de carro. Quando seus joelhos batem no painel, seus quadris se deslocam, e isso é chamado de luxação posterior do quadril. Na sala de emergência, como cirurgiões ortopédicos, o que fazemos é ficar em cima do paciente, em cima de sua cama, e então puxar sua perna, enquanto alguém empurra ela para baixo, e você consegue realmente ouvir o quadril simplesmente estalar e voltar para o lugar. É uma sensação bem gratificante para os cirurgiões ortopédicos, especialmente para mim. Eu adoro esse barulho, mas tem pessoas que sentem agonia quando ouvem. Diria que a taxa de sobrevivência é de 8 em 10 ou 7 em 10, dependendo do tipo de lesão, e também do que aconteceu no cérebro dela, para garantir que ela não tenha nenhum dano cerebral, ou ferimentos e lesões que possam ser mortais. A chance de alguém quebrar as costas dessa maneira e sobreviver é muito, mas muito pequena. Os vasos sanguíneos principais de seu corpo, sua aorta e sua veia cava inferior são coisas bastante frágeis, e se você é atingido com muita força, ou quando há muita força sendo aplicada ao corpo, isso pode rasgar esses vasos com muita facilidade, especialmente de uma altura como essa, quando seu corpo é dobrado ao meio. Isso pode realmente rasgar e causar lesões na medula espinhal e na região dos nervos, que estão na parte de trás também. Eu imagino que caso ela tivesse sobrevivido, muito provavelmente teria ficado paraplégica, ou teria sofrido outros danos realmente graves. Sou um grande fã do Homem-Aranha, e acho que uma melhor opção, apesar que ele não tinha muitas opções nesse momento, seria lançar uma rede para que ela conseguisse cair nessa rede. Por quê? Somente essa teia que ele lançou acabou puxando ela bem no meio, o que fez ela dobrar sua coluna vertebral. Na hora que a teia segura e ela dobra suas costas, e isso é um dano impossível de sobreviver. Esse é outro tipo de lesão grave, nós o chamamos de capotagem MVC. São lesões bastante graves, e às vezes podem ser fatais. Na cena, ele está sendo levado na maca, através do hospital. Muito provavelmente, ele teria que estar usando um colar cervical, que é um colar aplicado pelo pessoal do atendimento emergencial, para ajudar a estabilizar a sua coluna vertebral. Ele deveria estar usando esse colar cervical, e eles também deveriam tê-lo imobilizado, antes de tirá-lo do carro. Os cintos de segurança são importantes, assim como o airbag. O airbag, na verdade, pode causar ferimentos e fraturar suas costelas, mas ele o protege do volante e também de você ser ejetado para fora do veículo. Nessa situação, você pode ter lesões e fraturas no tórax, no peito e no abdômen. Dessa forma, muitos pacientes que sofrem esse tipo de acidente recebem exames com estudos de imagem, como uma tomografia computadorizada, para procurar ferimentos logo que entram na sala de emergência. Nessa cena, parece que ele teve lesões no pulso bilateral. Pode-se ver pela gaze e a faixa que ele está usando no pulso nesse momento. Julgando por esse momento, a sua chance de sobrevivência, parece que ele está acordado nessa hora. Seu olho direito está aberto. Mas a chance de sobrevivência, eu diria 6 em cada 10. Não sabemos qual a velocidade com que eles estavam caindo do céu, para terem pousado no chão dessa forma. Parece que eles conseguiram diminuir um pouco o impacto da queda. Eu já fiz paraquedismo antes, eu acho que o impacto no chão teria sido maior. Geralmente com quedas assim, os pacientes quebram seu osso do calcanhar, chamados de calcânio. E quando isso acontece, o calcânio se quebra totalmente e ainda esmaga todos os outros ossos do pé, dependendo do tipo de terra. Se estão pousando de pé, se estão pousando com as mãos ou com as costas. Isso é o que ditará que tipo de ferimentos são sofridos em acidentes desse tipo. A chance deles se levantarem e caminharem é muito baixa. Muitas vezes temos adrenalina, nossa resposta automática é ativada e você tem essa adrenalina após acidentes ou quedas, e faz com que ainda consiga se levantar e fazer coisas. Mas mesmo assim, pode ter se machucado seriamente. Provavelmente, foi o que aconteceu aqui nessa cena.
Eu imaginaria uma espécie de queda, em que você primeiramente protege a cabeça e tenta sair rolando, de forma que você protege seu corpo e isso esperançosamente irá ajudar a minimizar alguns dos danos ou ferimentos que você sofreria. Baseado nessa cena do filme, esse é um ferimento possível de se sobreviver. Mas se isso acontecer na vida real, e ele tiver um impacto maior com a queda ao chegar no chão, sua chance de sobrevivência teria sido de 6 em cada 10, talvez. Nossa, uma bola de boliche aparece do nada e simplesmente o atinge no peito. Isso pode resultar, eu diria, em uma lesão bastante grave. As lesões podem ser desde traumas faciais, lesões nos ossos do pulmão, até lesões nos tecidos moles ou pelo músculo esquelético. Essa bola de boliche provavelmente quebrou algumas de suas costelas quando lhe acertou no peito nesse momento. Se alguém for atingido na cabeça com uma bola de boliche, lembrando que essa é uma bola bastante pesada, eu diria que isso causaria muitas lesões e ferimentos por todo o rosto, e até mesmo ao cérebro. Praticamente, não há nenhum tipo de acidente que me surpreenda hoje em dia. Tive um paciente que chegou depois de um acidente aéreo. Ele tinha um avião pequeno e estava voando com ele, e por algum motivo, ele caiu. Ele tinha várias fraturas e tinha muitos outros ferimentos graves, mas ele conseguia ficar falando comigo quando eu o vi no pronto-socorro. Já atendi vários acidentes com diferentes objetos metálicos, vassouras, ferimentos de bala e explosões. Já vi praticamente de tudo, já vi muitos ferimentos seriamente graves. Teve um paciente que chegou com amputações nas pernas, devido a um acidente de motocicleta. Seu corpo estava sobre a maca, e suas duas pernas estavam no saco no canto. Esse é um dia bastante comum, na sala de emergência e trauma de um hospital. E como cirurgiões ortopédicos, tratamos todos esses pacientes. Sobreviver a uma lesão de bola de boliche no rosto, quando ela está indo rápido, é bastante difícil. As áreas em que ele pousou, os telhados, as coisas que ele bateu no caminho, podem tê-lo ajudado um pouco. Mas realmente, não existe uma maneira correta de cair.